Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso trabalho aproximando na força do nosso Pai Maior, na luz do nosso Mestre Jesus e na vibração boa dos benfeitores espirituais que nos acompanham sempre nessa atividade espiritual. Vamos ao estudo desta semana do livro Ceifa de Luz, do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Tem como tema do nosso estudo ante a bênção do corpo. Então vamos falar do corpo nosso. A frase é a seguinte: a pretexto de atingir a virtude, não menospreze o corpo que te auxilia a conquistá-la. Então, o corpo para nós, o nosso corpo, né? Para nós, espíritos reencarnados, é o instrumento muito precioso que pode nos levar à nossa evolução. Dependendo de como você trata este corpo, nós vamos evoluir. Tem pessoas que não cuidam desse corpo, né? Através da alimentação péssima, incorreta, por não praticar nenhum exercício físico e se abandonam na ferrugem destruidora. Quer dizer, o que é uma ferrugem destruidora? Quando a gente está sem movimento, muito parado, muito no desânimo, né? Então, essa ferrugem, esse bolor do desânimo também nos faz adoecer. E também os vícios do uso de tóxicos. Quais são? Vários, né? Inclusive alimentos muitas vezes nos intoxicam, fora o cigarro, o álcool, enfim, vários tipos de vícios que nós sabemos que é um fogo devorador do nosso corpo. Então, Jesus Cristo falava nada de excessos, tudo pelo caminho do meio, né? Bendiga ao nosso templo físico, abençoando e servindo sempre, convertendo em saúde, para que por meio disso possamos trabalhar em prol da paz na terra e homem de bem e de boa vontade, para que nós possamos servir aos trabalhos do nosso Mestre Jesus da forma mais saudável possível, cuidando da nossa parte física. Nós não nascemos, nós não vivemos só para comer, beber, dormir e procriar. Não, esse corpo é um instrumento para nós evoluirmos espiritualmente. Então, com essa compreensão, vamos receber o nosso passe virtual de hoje. Então vamos dar início ao nosso passe e fluidificação das águas. Sente-se confortavelmente, tirando dos pensamentos as preocupações diárias. Respire lenta e profundamente, deixando o seu corpo relaxar. Agora, mentalize calmamente em torno de si energias divinas de luzes suaves e coloridas. E rogue a Deus a presença do seu protetor espiritual. Eleve o seu pensamento até Deus e aos emissários divinos. O passe inicia-se com a limpeza da alma, de todas as impurezas, pelas aflições e estresse da vida presente, pela ansiedade, preocupações e incertezas com o futuro. Visualize os amigos espirituais em torno de si, aplicando o passe magnético de luzes de limpeza, higienizando seu corpo espiritual. Mentalize os seus pensamentos negativos e sentimentos deprimentes sendo retirados, evaporando de sua alma como fumaça. Vai tirando todos os medos, as ansiedades, através das luzes fortalecedoras.
Imagine agora os amigos espirituais aplicando as poderosas luzes divinas, fortalecendo a sua mente e as suas emoções. Receba agora energias de coragem e fortalecimento interior, ondas mentais de serenidade e segurança. Sinta a força dessas energias divinas, trazendo confiança em si e capacidade de controlar as suas emoções. Mantenha os pensamentos elevados e, ao menor sinal de um pensamento infeliz, faça uma prece pedindo o auxílio dos benfeitores espirituais. Receba este passe da equipe espiritual do Recanto de Interlagos e do amor de Jesus, intercedendo por todos nós. Chama Trina, ativa meu coração sagrado. Chama Trina, ativa meu coração sagrado, purificando-me, curando-me, trazendo o sagrado agora, purificando-me, curando-me, trazendo o sagrado agora. Eu me amo, eu me aceito, eu me acolho, eu me perdoo. Eu sou grata, eu sou a fé, eu sou a cura, eu sou amor. Eu sou, eu sou a cura, eu sou amor. Chama Trina, ativa meu coração sagrado. Chama Trina, ativa meu coração sagrado. Eu te amo, eu te aceito, eu te acolho, eu te perdoo, eu te agradeço, eu te agradeço, eu sou. Chama Trina, ativa meu coração sagrado. Chama Trina, ativa meu coração sagrado. Anjos da cura e do amor, venham ao meu espaço sagrado, curando-me, purificando-me, curando meus corpos agora, purificando-me, curando-me. Chama Trina. Existem criaturas na face da Terra que nos parecem ter nascido no planeta para nos transmitirem com sua vida grandes lições. São lições de incentivo, bom ânimo, sobretudo nesses tempos em que a pandemia diminuiu a alegria de muitos de nós e alguns até nos encontramos a ponto de desanimar. Um desses exemplos é um menino nascido na Bósnia, Ismael Zuvik. Ismael nasceu sem os braços, algo que podemos imaginar extremamente limitante, principalmente para uma criança, considerando que os movimentos básicos para se alimentar, brincar, se comunicar requerem o uso dos braços.
Aos 10 anos, seu exemplo de vida nos ajuda a compreender que os únicos limites que existem em nossas vidas são os que cada um define para si próprio. Mais do que tudo, nos leva a compreender que quem comanda o corpo é o espírito, a essência que somos. Há 5 anos, ele começou a treinar natação, esporte que escolheu na Sociedade Desportiva para Pessoas com Deficiência. Além da limitação física, Ismael precisou enfrentar outro grave problema: vencer o medo da água, trauma que tinha desde bem novo por ter caído em uma piscina. Nada o deteve. Ante qualquer desafio, jamais disse: não posso, não quero, não vou fazer. Hoje, ele acumula mais de 40 medalhas recebidas em torneios esportivos em seu país. Em 2020, conquistou o título de esportista do ano por sua incrível trajetória. Ele se constitui em exemplo, de forma particular, para outras crianças portadoras de deficiências físicas. Viver sem lutar não é viver. Estamos na Terra com o objetivo de aprender, fazer, construir sempre mais e amarmos aos nossos semelhantes. A Terra, diferentemente do que possamos imaginar, é a nossa escola bendita de aperfeiçoamento espiritual, onde aprimoramos nossos pendores e sentimentos. É o hospital amigo que nos acolhe com os limites da alma e do corpo, nos mostrando que o remédio essencial é o exercício do amor que cura as chagas que nos corroem, nos fazendo sofrer. É a prisão que nos retém e impede de recairmos nos erros que ainda trazemos nas nossas profundezas do ser e que barram nosso crescimento. É o exílio temporário do espírito comprometido que necessita transformar-se e progredir moralmente. É o reduto educativo onde as almas necessitam, muitas vezes, da dor para melhor se direcionar. É o local onde nos encontramos reencarnados para ajustar nos nossos desacertos, aprendendo o respeito e o amor aos nossos irmãos em humanidade. Que nos sirvamos desta experiência reencarnatória da melhor maneira possível, para que não percamos as oportunidades de progredir intelectual e moralmente. Afinal, quando partirmos daqui, não saberemos quando poderemos retornar, quando isso nos será permitido dentro das leis estabelecidas por Deus. Espelhemo-nos nos bons exemplos de superação, de luta, de vitórias. E pensemos que se o outro pode, nós também podemos, bastando fazer bom uso da nossa vontade. Guardemos essa certeza. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite se le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta il cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, il suo sorriso dolce che ci fa cantare. Sei la mamma mia.
Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia, la voce di Maria, lo sguardo di Maria, il suo sorriso dolce che ti fa cantare. Sei la mamma mia, gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia, la voce di Maria, lo sguardo di Maria, il suo sorriso dolce che mi fa cantare. Sei la mamma mia. Anete, pergunta sobre os psicopatas e sociopatas na visão espírita. Primeiro, temos que separar o que é um psicopata de um sociopata. O sociopata é alguém que desenvolveu um comportamento anômalo em virtude de algumas interações sociais. Por exemplo, uma criança que foi treinada para ser um assassino da máfia, ou uma criança que trabalha com o tráfico de drogas, ou algumas das crianças. Tem um filme muito interessante, Diamantes de Sangue, sobre crianças cooptadas por guerrilhas na África. Então, eram crianças normais que foram submetidas a um tipo de pressão externa que alterou seu comportamento, desenvolvendo o que a gente chama de um comportamento psicopático. Então, o sociopata é aquele que desenvolve esse tipo de comportamento em virtude de interações sociais. O psicopata é aquele que nasce assim, desde a infância ele apresenta alguns sintomas. Tem um vídeo que a gente vai deixar o link aqui, que eu falei especificamente sobre o trabalho de Simon Baron-Cohen, que estudou determinados comportamentos, por exemplo, a crueldade humana, e ele tem uma fala a respeito da psicopatia. Tá? É um vídeo interessante onde eu falo sobre os processos neurológicos. Mas a pergunta foi especificamente qual a visão espírita. De onde vem? No trabalho dos cientistas, eles descobriram que alguns desses chamados serial killers, ou pessoas que tinham esse comportamento psicopático, apresentavam esses sintomas na infância, eles tinham uma anomalia neurológica. A área que Simon Baron-Cohen chamou de fator integrador do caráter não estava desenvolvida. Então, a área do lobo pré-frontal, atrás da órbita ocular, havia uma malformação. E essa malformação não é que ele tinha um tumor ou coisa parecida. Ao final, não se desenvolvia. E o que essas pessoas tinham em comum? Os que tinham essa anomalia neurológica, né, anatômica, muitos deles eram pessoas que vieram a se chamar psicopatas, ou psicopatas assassinos, ou serial killer.
Bom, qual é a visão espírita? Houve muita discussão a respeito se ele tinha esse comportamento por causa da anomalia neurológica ou se a anomalia neurológica acontecia independente disso. Algumas pessoas tinham anomalia e não se tornaram serial killers. Então, não confundam ter isso com ter um comportamento psicopático ou criminoso. Alguns psicopatas não se tornam criminosos. Na verdade, alguns comportamentos sociais são perfeitamente aceitáveis, mesmo que não tragam essa empatia com a sociedade. O que seria empatia? Então, o que é que a gente fala de um psicopata? É alguém que não assimila valores morais, ou esses valores são incompreensíveis para ele. Ele não entende por que ele não pode ter o que ele quiser, ou ele não pode ter determinado comportamento, ou por que esse comportamento não é socialmente aceitável. Bom, qual seria a visão espírita? Existem pessoas que nascem sem culpa, ou elas são incapazes de sentir culpa? Vamos pensar numa coisa da literatura espírita. Existe na literatura espírita, e André Luiz fala sobre isso, sobre espíritos que ficam um longo tempo sem reencarnar. Um exemplo disso são os chamados ovoides. São espíritos que permanecem no mundo espiritual, cristalizados, durante milênios sem reencarnar. Então, já se teve notícia nessa literatura de espíritos que ficaram 3.000, 4.000 anos sem reencarnar. Então, imagine que um espírito desse reencarne agora em nossa sociedade moderna. Isso não é possível? Sim, ele é possível. Ele reencarna, é o filho de alguém. Essa pessoa pode ser educada nos valores morais do presente? Sim, porém para ele é incompreensível. Porque uma coisa que nós assimilamos naturalmente, e Weber fala sobre isso, que é o chamado inconsciente social. Então, muitos valores nós aprendemos de maneira inconsciente através da convivência social. Ninguém ensinou especificamente para você que isso era ou não. Você aprendeu na convivência. Mas muitas pessoas trazem isso naturalmente. É como se fosse um atavismo. Alguém que não tenha reencarnado durante muito tempo simplesmente não teria acompanhado essa evolução. Então você reencarnou na Babilônia numa época em que a mulher era um objeto que você possuía, era um bem. E isso não é aceitável nessa sociedade. Algumas pessoas incapazes de assimilar isso seriam pessoas que ficaram muito tempo. A gente, em vez de chamar de psicopata, seria um espírito primitivo. Quando eu falo primitivo, não estou falando do primitivo inicial, simples e ignorante. Sim, alguém que veio de um período primitivo e reencarna hoje. Então, determinadas coisas você pode... Nós não adestramos cães, não adestramos animais, nós podemos adestrar um espírito primitivo? Podemos. Então, aparentemente, ele, por favor, com licença, etc. Porém, valores morais perfeitamente aceitáveis e assimiláveis por algumas pessoas não serão por alguém que ficou muito tempo sem reencarnar, o chamado espírito primitivo. Então, hoje, ele seria para nós uma anomalia, mas há 3.000 anos ele seria um homem perfeitamente normal. Então, o que a ciência chama de psicopata, a anomalia neurológica que algumas pessoas descobriram, na visão espírita, nada mais é que um espírito primitivo. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Muita paz. A frase desta semana para nós refletirmos do livro Veredas de Luz, do Francisco Cândido Xavier, ditado pelos diversos espíritos. A frase dessa semana, especificamente, foi ditada pelo espírito Emmanuel. Qual é a frase de hoje? No cumprimento de nossas obrigações, doar o melhor de nós mesmos, na seara do bem, porque a dádiva do tempo, que depois de perdida, não volta mais. Então está falando sobre a questão do tempo que nós perdemos, né? Sim, o tempo desperdiçado não retorna mais. Emmanuel nos ressalva que é necessário que executemos a missão espiritual, quer dizer, a nossa caminhada espiritual, a nossa evolução espiritual, né? Porque a vida não é somente satisfação da vida material sensorial, todos nós já sabemos disso, né? A nossa caminhada
Nós temos que aproveitar, conhecer essa caminhada para o lado espiritual, mesmo que obstáculos e golpes nos tenham visitado o espírito em luta. Muitos problemas que às vezes nos atingem quando a gente está caminhando para a evolução. Mesmo que os adversários intransigentes, os inimigos lá, nos tenham abatido a coragem de esperar e o prazer de servir. Então, muitas vezes, inimigos nos impedem de servir, de trabalhar para o Mestre, né? Que as perturbações e os conflitos nos tenham testado a fidelidade e a segurança no esforço da construção da vida superior. Quer dizer, muitos conflitos, muitas desavenças, às vezes interiores ou exteriores das próprias circunstâncias ou da própria influência do mundo espiritual, às vezes nos perturbam, né? Que nos impede de construir o caminho para a evolução superior. Mas tudo isso, a gente sabe que nós conseguimos superar. O mal passa, né? De acordo como nós conseguirmos elaborar, nós conseguiríamos reajustar, refazer. Mas a única coisa que a gente não consegue reajustar nem refazer, falar que o mal, a partir do momento que se afasta, nós já podemos estar mais livres para nós escolhermos o caminho melhor. Mas a única coisa que nós não podemos resgatar é o tempo perdido, né? Porque esse tempo perdido nunca mais volta. E assim vamos encerrar essa reflexão dizendo: fé e equilíbrio em todas as direções. Encerramento. Então, neste momento, vamos serenar a nossa mente, o nosso coração e vamos num só pensamento de amor e bondade agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores que aqui se encontram nos auxiliando, nos amparando, para que possamos receber em nossos lares os fluidos curadores que tanto necessitamos. Querido Mestre Jesus, mais uma vez elevamos os nossos pensamentos a Ti, recordando da Tua presença entre nós, instruindo-nos a humanidade inteira, cuidando dos aflitos, dos doentes e preparando para nós a grande renovação da humanidade. Hoje, nós rogamos a assistência dos espíritos amigos e protetores do Recanto de Interlagos, pois precisamos do amparo e de uma assistência próxima. Senhor, que possamos sentir as vibrações de amor dos nossos companheiros, dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão sempre presentes em nossas vidas, que sejamos receptíveis às instruções e sugestões dos bons espíritos, que os nossos socorristas espirituais, médicos e enfermeiros possam amparar a todos os irmãos que hoje passam por dificuldades, por privações. Ilumine, Senhor, os nossos corações, para que possamos formar uma corrente universal de fluidos de esperança, de união, de resignação, confiança, amor e fé. Te agradecemos, Pai, por podermos estar encarnados hoje em Teu nome. E te agradecemos por todas as oportunidades que nos foram dadas para continuarmos a nossa caminhada. Te pedimos ainda, Senhor, instrui-nos para que mudemos o nosso padrão mental, trocando o pessimismo pelo otimismo, a tristeza pela alegria, o medo pela coragem,
e principalmente a desesperança pela certeza de que os desígnios do Pai irão se cumprir, evoluindo nosso planeta na escala evolutiva para o mundo de regeneração. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. E assim, envolvidos no amor de Jesus, vamos tomar a nossa água fluidificada,